Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Diego aqui e vamos dar início à nossa aula de liberdade provisória. Tudo bom? Então vamos lá. A liberdade provisória, né? A gente visualiza o fundamento dela na Constituição Federal, onde que dispõe que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, tá bom? Então aqui nós verificamos o quê? Que significa nitidamente que a prisão é exceção à liberdade, né? E a liberdade é a regra, certo? É, através também, inclusive, com fundamento no princípio da presunção de inocência. O ideal central da liberdade provisória é a seguinte: preso em flagrante, excepcionalmente em decorrência de outras situações, como será visto, a pessoa terá o direito de aguardar solta o seu julgamento, pagando a fiança ou sem que o faça, conforme o caso, né? Então, tem situações que a liberdade pode ser com ou sem fiança, tá bom? Afinal, é presumidamente inocente, tá? Então, aqui é o ponto principal para a gente poder começar a visualizar a liberdade provisória no direito processual penal. É importante a gente definir, né, relaxamento de prisão, revogação e liberdade provisória, para a gente poder entender o que cada um, né, significa, a característica de cada um desses tipos, essas categorias. Relaxamento da prisão caberá quando a prisão é ilegal, pode ser tanto a prisão em flagrante quanto a prisão preventiva, tá bom? A revogação ela caberá quando não existem mais certos requisitos que fundamentam a prisão preventiva, perfeito? E a liberdade provisória com ou sem fiança, né, disposta como uma medida cautelar, alternativa à prisão preventiva, né, nos termos do artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal. No sistema brasileiro, situa-se após a prisão em flagrante e antes da prisão preventiva, como medida impeditiva da prisão cautelar, tá? Não é uma medida originária, senão substitutiva da prisão, tá? E aqui pode ser aqui da prisão em flagrante, já efetivada. É dela que iremos nos ocupar agora, que a gente vai começar a discutir, né? Ou seja, é a liberdade provisória uma forma de evitar que o agente preso em flagrante tenha sua detenção convertida em prisão preventiva. Tá? Então, vamos lá. A gente aqui consegue ter uma noção, então, agora de relaxamento, de revogação e da liberdade provisória, tá? Para a gente poder compreender melhor a liberdade provisória. Então, vamos lá, gente. Espécies de liberdade provisória. Nós temos a liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? Sem fiança, porque o réu não tem condições de pagá-la, né, impondo-lhe, se necessário, medidas cautelares diversas, né, previstas no artigo 317. Então, a liberdade provisória sem fiança, ela pode ou não pode ser aplicada, né, outras medidas cautelares diversas. E a liberdade provisória com fiança, tá? Posto que a situação exige maior restrição e controle da liberdade do réu, e pondo-lhe, se necessário, medidas cautelares diversas. Então, a liberdade provisória com fiança também pode-se colocar ou não, né, acumulativamente as medidas cautelares, as demais medidas cautelares diversas. Perfeito? Então, vamos lá. Tendo por base, né, liberdade provisória com ou sem fiança, a gente tem que verificar, a gente tem que estudar um pouquinho agora sobre essa fiança, né, que ela pode ser aplicada, né, juntamente com a liberdade. Fiança é uma contracautela, né, uma garantia patrimonial, uma caução real prestada pelo imputado, aqui pelo acusado, em que se destina inicialmente ao pagamento das despesas processuais, multa e eventual indenização, tá? Em caso de condenação, mas também como fator inibidor da fuga da pessoa. Tá? Quem pode conceder a fiança? Pessoal, pode ser a autoridade policial nos crimes em que a pena máxima não exceda 4 anos e o juiz em qualquer espécie, né, de crime afiançável. Bom, é fixada pela autoridade que a concede e depende basicamente da gravidade da infração penal e da situação econômica do réu, né? A gente consegue verificar isso no artigo 326 do CPP. O artigo 325 ele dispõe sobre os patamares para fixação mínimo e máximo, né, de acordo com a gravidade da infração, a fixação dessa fiança.
tá? Tanto que a gente pode visualizar aqui que é de 1 a 10, de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena no grau máximo em abstrato não seja superior a 4 anos, tá? E de 10 a 200 salários mínimos, quando a pena máxima prevista para o crime afiançável for superior a 4 anos, tá? Então, aqui é um ponto que tem que ser verificado quando for estar arbitrando a fiança, né, no CPP, no Código de Processo Penal. Já o artigo 325, parágrafo 1º, ele dispõe que, todavia, ressalva-se, se assim recomendar a situação econômica do preso, o juiz poderá. Então, dependendo da condição econômica do acusado, o juiz poderá reduzir em 2/3 o valor da fiança, tá bom? Ou aumentá-la até 1000 vezes. Perfeito? E um ponto muito importante: se o réu for extremamente pobre e não puder arcar com o pagamento da fiança arbitrada, o juiz poderá conceder a liberdade provisória, eximindo-o de prestá-la, então, ou seja, dispensando o acusado do pagamento dessa fiança. Perfeito? Então, tranquilo também, gente. Obrigações do afiançado. A partir do momento, né, que concedeu-se liberdade provisória e aquele indivíduo, né, efetuou o pagamento, né, se tornou afiançado, ele tem 2 obrigações aqui a princípio, tá? Comparecimento a todos os atos do inquérito ou do processo para qual seja intimado e não mudar de residência sem autorização do juiz e dela não se ausentar por mais de 8 dias sem comunicar ao juízo o local em que poderá ser encontrado. Então, são 2 obrigações muito importantes que devem ser cumpridas rigorosamente. Qual a consequência dele descumprir essas 2 condições? Que vai ser decretada a quebra da fiança, vai ser declarada a quebra dessa fiança. Tá? E nos termos do artigo 341 do CPP, a quebra da fiança implica a perda de metade do seu valor, tá? Devendo o juiz decretar a prisão preventiva ou aplicar qualquer das outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, tá bom? A quebra da fiança se dará também, né, nessas outras situações. Fora aquelas obrigações, né, que a gente acabou de verificar, também nessas situações aqui, quais sejam: regularmente intimado para o ato do processo deixar de comparecer sem motivo justificado, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, né? Um exemplo disso: esconder-se para não ser citado pessoalmente, a fim de gerar a suspensão do processo previsto no artigo 366, tá? Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, então, seja, foi aplicado outras medidas cautelares juntamente com a fiança, ele descumpra qualquer uma dessas. Então, a partir do momento que ele descumpriu uma dessas outras medidas cautelares, né, vai se declarar a quebra da fiança. Resistir injustificadamente à ordem judicial, né? Ou seja, ele não quer cumprir uma ordem judicial de forma injustificada, e praticar nova infração penal dolosa, tá bom? Esta última regra, evidentemente, só se aplica quando o primeiro crime pelo qual o réu obteve a fiança também for doloso, perfeito? Então é importante essa característica, tá? Então aqui são situações que a gente verifica, né, que geram a quebra da fiança também. Fora a quebra da fiança, nós temos também a perda da fiança, que é nos termos do artigo 344 do CPP, haverá a perda do valor da fiança se o réu for condenado irrecorrivelmente e não se apresentar para o início do cumprimento da pena. E a cassação da fiança ocorre, tá? Ela é cabível nos termos do artigo 338 e 339 do CPP, deverá a fiança ser cassada, os valores serem devolvidos integralmente, tá? Então, quando essa fiança for incabível, mas mesmo assim acabou sendo aplicada. Então, verificou-se depois que, naquele caso, era incabível a aplicação de fiança, tá bom? Vai se cassar essa fiança e os valores vão ser devolvidos integralmente ao acusado. O artigo 323 do CPP, ele traz o rol dos crimes aonde estão vedadas a concessão de fiança, né, de fiança. Embora seja inadmissível a concessão da fiança de liberdade provisória, né, com concessão de fiança nesses casos do artigo 323, então, quer dizer, a concessão de liberdade provisória com fiança não pode ser aplicada nesses casos do 323. Por quê? Porque são situações, são crimes que, né,
é vedada a aplicação de fiança. Só que é perfeitamente possível, né, o deferimento da liberdade provisória sem fiança cumulada com medidas cautelares nas situações elencadas no artigo 323, tá bom? Por quê? O 323 ele fala que é vedado a fiança, mas isso não impede a aplicação da liberdade provisória sem fiança nesses casos. Perfeito? Então aqui é tranquilo, gente. Então é isso com relação à liberdade provisória, tá bom? Tentei trazer da forma mais sintética possível aqui para vocês e clara. O material também vai estar anexado, tá? No Classroom. Qualquer dúvida também, comentem lá no nosso fórum, perfeito? Que eu vou estar respondendo. Qualquer ponderação também, fique à vontade. Então, muito obrigado, abraço e até mais. Tchau, tchau, gente.